Bom, pessoal, antes da gente começar a correção da última atividade sobre função, que foi um quiz, eu vou só relembrar vocês a definição de função, tá bom? Então, a noção de função como relação entre conjuntos. Função é uma relação de independência entre duas variáveis. Então, por exemplo, no dia a dia, quando a gente está falando de função, quando você vai comprar algum salgado, alguma coisa, normalmente você pergunta lá para a pessoa qual o preço do salgado. Ah, o salgado é R$ 2. Então, a lei de formação que vai te dar o custo que você vai pagar, né, no final, vai ser R$ 2 vezes a quantidade de salgados que você consumir, né? E isso com outras situações que você tem também no dia a dia. Então, função é o tipo de conteúdo que a gente trabalha diariamente. A gente está vendo agora também com a situação de Covid também, os gráficos, função pode ser representado graficamente, algebricamente, como a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente coloca numa leitura utilizando letras e números, ou através de diagramas. Então, vamos supor, se a gente comprar aqui, ó, essa quantidade aqui que eu vou comprar, ela é independente, eu que vou determinar, eu vou chamar de A. Então, esse A aqui é a quantidade que eu vou comprar de salgados, tá? Eu determino. Não é que a pessoa chega lá e fala assim, ah, você vai ter que pagar tanto. Não. Agora, esse B aqui são os possíveis valores que eu vou pagar. Como ele custa R$ 2, por exemplo, pode ser que eu pague, nada. Pode ser que eu pague R$ 2, pode ser que eu pague 4, pode ser que eu pague 6, 8 e assim sucessivamente. Agora vamos supor, se eu não comprar nenhum, se eu comprar 1, se eu comprar 3, se eu comprar 4. Então vamos lá. Esse meu conjunto aqui eu chamo de domínio. O conjunto domínio é independente, porque a quantidade de salgado que eu quero comprar é independente. Então, pode ser que eu não queira comprar salgado algum, pode ser que eu queira comprar um salgado, 3, 4. Ah, você poderia ter comprado 2. Sim, poderia, mas aí eu não quis colocar aqui. Pronto, é independente. Agora, esse conjunto aqui eu chamo de contradomínio. Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao domínio. Nesse contradomínio são os possíveis valores que eu posso pagar dependendo da quantidade que eu vou comprar. Por que eu falo que é independente da quantidade que eu vou comprar? Porque eu posso chegar na padaria e comprar o que eu quiser. Agora, o que eu não posso chegar e falar assim para o atendente, olha, eu quero comprar 3 salgados e pagar R$ 0. Isso eu não posso fazer. Então, esse meu conjunto B aqui, ele é dependente, tá? Dependente de quantos eu vou comprar. Então, B é dependente de A, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a ligar aqui esses dois conjuntos, tá bom? Como é que eu vou fazer? Eu vou sempre substituir a quantidade de salgados, já que o A aqui é o meu domínio, é quem manda na parada. Então, se eu comprar 0 salgados, quanto que eu vou pagar? R$ 2 vezes 0. Eu vou pagar R$ 0. Então, eu vou ligar os dois aqui. Se eu comprar um salgado, quanto que eu vou pagar? Vou pagar R$ 2. Se eu comprar 3 salgados, eu vou pagar R$ 6. E se eu comprar 4 salgados, eu vou pagar R$ 8. Esse feinho aqui é um 8, tá? Aí você vai dizer assim para mim, ah, mas sobrou um 4 aqui. Não tem problema sobrar aqui. O que não pode é sobrar aqui. Por quê? Porque aqui é o domínio. Eu vou até escrever aqui do lado para a gente não esquecer que isto aqui é um domínio, é o A, que lá na minha continha normalmente substituo por X, enfim. Aqui como é a variável independente é o S, então nesse caso é quem eu vou substituir. E o resultado aqui eu vou chamar de imagem, tá? Esse B é o contradomínio. Em português quer dizer os possíveis valores da minha imagem, tá? E, Angélica, você está falando de imagem, como assim? O que quer dizer imagem? Imagem são os valores que quando eu substituir aqui na minha continha pelos valores do domínio, eu tive como resultado. Por exemplo, que é a imagem do zero? É zero. Então, o meu conjunto imagem vai ser 0. Quando eu substituir por 1, eu obtive 2. Então, 0, 2. Quando eu substituir por 3, a imagem foi 6. Então, 0, 2, 6. E quando eu substituir por 4, a imagem foi 8. Então, 0, 2, 6 e 8 é a minha imagem aqui nessa relação, tá bom? Então, peraí. Então, isso aqui que você falou, então, Angélia, é uma função. No dia a dia a gente consegue ver essa função em várias coisas. Eu vou pagar
o combustível do carro. Quanto que está o litro do combustível? Né? Eu vou receber um dinheiro, eu ganho por comissão. Então, qual é o salário fixo mais a comissão? Vamos supor que eu ganho um salário comercial, não sei quanto tá, mas faz conta que está R$ 1.100 o valor comercial. Então, o meu salário aqui vai ser R$ 1.100 mais 5% de comissão. Então, 5% do que eu vender vai ser a comissão que eu vou ganhar. Então, por exemplo, se eu vendi R$ 100 nesse dia, eu vou fazer 5% de R$ 100, no final eu vou somar a R$ 1.100. Tudo aqui é função. Quando a gente coloca em diagrama, a gente representa o domínio, né? E o contradomínio, que são os possíveis resultados. A minha imagem são de valores os quais eu liguei. Então, vamos prosseguir para ver se vocês entenderam, tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão alguns números inteiros e em B outros. Devemos associar cada elemento de A a seu triplo em B, ou seja, a imagem, o y, é igual a 3 vezes o valor de x, tá? X, nesse caso aqui, como o y está dependendo dele, vai ser o meu domínio. Então, olha o meu domínio aqui, eu tenho -2, -1, 0, 1, 2, tá? Que está chamado de A. Olha o meu contradomínio, tem vários valores, -8, -6, -4, -3, 0, 3, 6 e 9. Como eu vou saber? Ah, não, aqui é um 7, gente. Como que eu vou saber? Eu vou ter que substituir um de cada vez. Eu vou fazer aqui, ó, y igual a 3 vezes -2, que vai dar -6. Então, eu vou ligar -2 com -6. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá? Vou vir aqui um de cada vez e vou fazer, ó. Então, temos uma função de A em B. Quando não é função? Quando sobra algum domínio. Porque se o domínio é quem manda na parada, eu fui substituir, vim aqui substituir assim, 3 vezes -1, e não tem a que ligar. Não é uma função. Então, nunca, jamais, hipótese alguma, de jeito nenhum, mas nem de pedir, pode sobrar domínio sem ter com quem ligar, porque é ele que manda na parada, como que ele está sobrando. E também não pode, de um único domínio, partir duas flechas. Por quê? Porque se eu vou substituir pelo número, ele tem um único resultado. Não tem como um único número. Ah, eu vou comprar um salgado. Aí eu vou pagar R$0 e vou pagar R$3. Não tem como. Então, se partir de um único domínio, duas imagens, está errado, não é função. E se sobrar domínio, não é função. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Então, olha só. Dados A igual a 0 e 4 e B 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor que o elemento de B, ou seja, x é menor que y. Olha o que aconteceu, gente. De um único zero aqui, partiram 3 resultados diferentes. Isso não é uma função, tá bom? Não tem como. De um único domínio só pode partir uma imagem, não parte duas, tá? E continuando, ó, dados menor, associamos elementos de A aos elementos de igual valor em B, ou seja, y igual a x. Olha só, 0 ligado a 0, 2 a 2, a gente chama de identidade, tá? 4 a 4. Agora, olha isto aqui como que sobrou domínio. Não pode, isto não é uma função, porque não pode. Então, eu até falei função e identidade, não é. Por quê? Porque sobrou domínio. Se ele que manda na parada, como que ele sobrou? Não pode. E olha essa situação aqui também, vamos bisoiar se é ou não é. Então, dados A, -2, -1, 0, 1, 2, que é o domínio, olha essa palavra, domínio é quem domina, quem manda na parada. E B, 0, 1, 4, 8, 16, é o contradomínio, os possíveis resultados. A correspondência entre A e B pela fórmula x à quarta, com x pertencente a A e y pertencente a B, temos. Então, a gente faria conta. -2 elevado à quarta, 16. -1 elevado à quarta, 1. 0 elevado à quarta, 0. 1 elevado à quarta, que é 1 vezes 1 vezes 4 vezes 1. 2 elevado à quarta, 16. Não tem problema, dois domínios diferentes terem a mesma imagem, sem problema nenhum. Sempre vocês têm que olhar, não pode sobrar domínio e de um único domínio só pode partir uma flecha. Não pode partir duas dele, tá? Poxa, mas uma mesma imagem recebeu duas flechas, sem problema. O que não pode é o contrário, sai partir duas flechas daqui, tá bom? De um único domínio. E aí, dados os dois conjuntos não vazios A e B, é uma função de A em B, é uma regra que indica como associar cada elemento de x pertencente a A, tá bom? E como é que a gente lê esse troço, gente? Vamos lembrar aqui, no primeiro ano. Função de A em B. Lê-se f é uma função de A em B. Função f transforma x de A em y de B. Escrevemos assim, olha.
Y é a mesma coisa que f de x. Por quê? Porque o y está em função de x. Lembra lá no comecinho, quando a gente começou a fazer? Para eu saber os valores da minha imagem, que a gente chama de y, eu tenho que substituir cada um de uma vez, né? Então, primeiro eu substituo 0, tem resultado, achei a imagem. Depois substituo 1, tem resultado, achei a imagem. Substituo 3, achei a imagem. Substituo 4, achei a imagem. Então, cada elemento de y está em função de um elemento aqui de x, tá bom? E domínio contra domínio, dado uma função f de a em b, conjunto A chama-se domínio. Gente, domínio é quem manda na parada, é o x, é o cara, tá? Conjunto B, o contradomínio da função. Os possíveis resultados. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B chama-se imagem. Qual a diferença, professora, de contradomínio? Vamos voltar aqui. Contradomínio e imagem. Contradomínio são todos os possíveis valores. Agora, imagem são os reais valores quando eu vou lá, substituo cada um dos elementos do domínio aqui, né, de x, e aí eu tenho o resultado. Então, desse contradomínio, minha imagem é 0, 2, 6, 8, tá bom? Então, prosseguindo, aqui, o diagrama de flechas ao lado representa uma função de A e B. Determine. Domínio de F. Domínio, gente, é sempre esse conjunto A aqui, tá? É o 2, o 3 e o 5, é de onde está partindo as flechas. Qual o contradomínio? Todo o conjunto, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Quem é a minha imagem? Quem recebeu a flecha. Então, quem recebeu a flecha do 2? 4. Quem recebeu a flecha do 3? 6. Quem recebeu a flecha do 5? 10. Então, a minha imagem é essa, 4, 6 e 10. Qual a função de 3? Qual o f de 3 aqui? Né? Qual a imagem quando x é 3? Aí eu vou lá olhar. Poxa, quem recebeu a seta dele? 6. Então, a imagem é 6. Qual a imagem de 5? É a minha imagem. Então, ó, 5, a imagem é 10, tá? F de 3, ele está falando em português, e a imagem de 3 é a imagem de 5, tá? Qual o valor de x para a imagem ser igual a 4? Aí você vai ver, poxa, para a imagem ser igual a 4, o x é 2. Cuidado com essa diferença. F de x é a imagem, tá bom? Vamos para o exercício. A Tia Angélica passou esse exercício aqui, ó, conjuntos e funções do primeiro grau, revisão do primeiro ciclo de aulas remotas matemática. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí, se vocês conseguirem entender. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto A tem os elementos 2, 4 e K. O conjunto B tem o elemento 8. O conjunto C é vazio, o conjunto D é 2, 4, 8, G e K. Qual alternativa está correta? Primeiro ele diz assim, ó, A não está contido em D. Vamos ver, o A tem 2, 4 e K. O D tem 2, 4, 8, G e K. Então, já que o D tem os 3 elementos, deixa eu botar aqui, tem aqui, ó, 2, 4, K. E aqui no D também tem 2, 4, K. Então, ele sim, ele está contido. Essa aqui é mentira. Olha essa D. D pode ser um conjunto universo. Vamos ver. Na D tem 2, 4, 8, G e K. O universo é aquele conjunto que tem todos os elementos de todo mundo. Então, olha só, ele tem o 8, ele tem o vazio, claro. Então, sim, essa é a correta. Mas aí vamos ver os demais também. Então, esta é a correta. O conjunto C não está contido em B. Vamos ver. O conjunto C é vazio. Gente, o vazio está contido em todos os outros, tá bom? Então, essa daqui está contido sim, é mentira. E D está contido em C. Vamos ver. Ó, D tem todo mundo. Como que ele vai estar contido no vazio? O contrário está certo. C está contido em D. Agora, D não está contido no C porque ele está vazio. Então, verdadeira, só essa daqui, tá bom? Sóessazinha aqui. Qual alternativa está incorreta em relação ao conjunto P? Olha só, o conjunto P, ele não é vazio, porque vazio você tem duas maneiras de você representar. Você poderia botar assim, ó, P está vazio. Ou P está vazio. Agora, a partir do momento que você coloca este elemento aqui dentro, ele já não está mais vazio, tá bom? Ele tem aqui um elemento aqui dentro. Então, vamos analisar aqui, gente. Olha só, ele quer que está incorreto. Então, vamos verificar. O conjunto vazio está contido em P? Sim, o conjunto vazio sempre está contido em todos os outros, tá bom? P é vazio. Gente, eu acabei de falar que não é, porque olha isso. Vazio seria desta maneira, as duas chaves, né, e nada dentro, por isso vazio. Ou esse símbolozinho aqui,
tá? Que seria um círculozinho cortado. Então, a partir do momento que é colocado um elemento dentro aqui das chaves, deixa de ser vazio. E aí vamos só conferir o restante. Este elemento aqui, este símbolo, pertence a P, sim. E o conjunto está contido em P, correto. Então, a única errada aqui é Erstorff, tá bom? Olha aqui. W tem 0, 4, asterístico 5. E Z tem 4, 5, 6. Aí ele fala, qual das alternativas mostra W tirando o que tem Z? Olha só, Z tem esses 3 elementos aqui. 4, 5 e 6. Aí eu volto aqui no conjunto W e tiro eles, ó. 4 e 5. O que que sobra? 0 e asterístico. Então, quais as alternativas mostra W tirando o que tem Z? Esta daqui primeira, tá bom? A próxima. A tem 1, B tem asterisco porcentagem e C tem 7 e 8. Aí ele fala assim, qual alternativa mostra B interseção com C? O que que B e C têm em comum? Nada. Então, é vazio, não tem nada. União com A. Então, se a gente vê o que que eles têm em comum, que é o B interseção, quer dizer assim, o que que eles têm em comum? Nada, né? Que é tipo de biriba. Se eu juntar o que eles têm em comum, que é nada, com o A, o que que fica? Fica só o elemento 1, né? Então, é esta daqui. Todas estão falsas. Vamos para a próxima. Bom, o que a região destacada representa? Então, presta atenção. Ela está representando a união desses 3 conjuntos aqui, que nós temos aqui, ó. O conjunto A, vou botar em cores diferentes para você ver, tá? Você vai ter aqui também o conjunto B, que está já em azul, e o conjunto C, que eu vou botar um verdinho aqui para vocês verem. Olha só. Eles 3 têm em comum isto aqui. Então, o que que ele está representando aqui? Vamos ver. Está representando A, o que tem em comum com B, o que tem em comum com C. Tá certo. Está representando A união com B, união com C? Não, só se todo mundo aqui tivesse pintado. Se tivesse tudo pintado aqui, tá vendo? Está representando A interseção com B, união com C? No. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por quê? Vou apagar aqui para vocês verem aqui a diferença, tá? Foi. Vambora. Então, vamos lá. Então, se fosse A interseção com B, ou seja, o que eles têm em comum, seria tudo isso aqui, tchururu, tchururu, união com C. Então, interseção A interseção com B, união com C. Seria isso tudo aqui, tá bom? E a união com B, interseção com C. Gente, a união com B seria tudo mais a interseçãozinha com C, tá bom? Então, para a próxima. Então, a verdadeira é a primeira, tá bom? Gráfico. Gente, a gente vai fazer uma revisão depois em gráfico, tá bom? Vamos por partes, né? O negócio tá feio para adiciona. Então, ó, o gráfico representa a função f de x. Lembrando, já falei para vocês, f de x eu também posso chamar de y. É a mesma coisa, tá? De acordo com ele, em função de 0,5, o y vai ser 3. Porque, olha só, como vocês estão vendo o x aqui dentro, ele está dizendo assim, se eu pegar um x 0,5, a minha imagem vai ser 3. Qual o valor de f de menos 1? Lembrando, né, caso vocês tenham esquecido, que o x é horizontal e o y é vertical. Então, vamos lá. Lembrando que 0,5 está aqui, tá? A imagem de 0,5, olha só, tchururu, 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 é 3, tá vendo? Então, a imagem de 0,5 é 3, legal. Qual é o valor de f de menos 1? Vamos lá. Em função de menos 1, então, menos 1 está aqui, qual vai ser a imagem? Aí vamos ter que ver, né? O menos 1 está aqui, tá, gente? Eu entendi meu desenho, mas enfim. Vamos ver quem vai ser a imagem. Tchururu, tchururu. Tchururu, tchururu. Ó, aqui, não chegou aí no menos 2. Então, a imagem de menos 1 não chegou aí no menos 2. Então, como ele está de 0,5 em 0,5, ó. 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2. Tá? Porque de 0 para baixo é negativo. Então, se alguém botou, despreza esse risco dele sem querer, tá?
Se alguém botou 1,5, está errado, porque do 0 para baixo é negativo. Então, de novo, se você não entendeu necas de Pitibiriba, vou voltar aqui, tá? Então, ele diz o seguinte, a imagem de 0,5 é 3. Top, entendi. Qual a imagem de menos 1? Lembrando que esses traços estão representando 0,5, cada um deles. Então, menos 1 vai estar aqui, porque aqui é menos 0,5. Tá? Inclusive, a imagem dele vai ser 0, porque ele tocou aqui. Do menos 1, aí a gente vai ver aonde que ele está encostando. Ó. Não chegou ao 2. Então, ele ficou nesse traço aqui. Menos 0,5, menos 1, menos 1,5. Tá bom? Próximo. Ó. O valor de uma função f de x é representado por f de 1/5 para x igual a 1/5. Tá, ele quis dizer que se está em função de 1/5, é porque aqui dentro o x é 1/5, mas a gente está vendo aqui, né? Em função de x, aí o númerozinho veio para cá, pô, de boa, então x é 1/5. Apenas traduziu. Qual é a representação correta do valor da função f de x para x igual a 2/3? Bom, aí a gente vai colocar o 2/3 aqui dentro também. Não é f de x? Então, o que a gente vai fazer? Se o x for 2/3, então vai ser f de 2/3. Só isso, gente. Uma questão bobinha, mas enfim. Muita gente não deve ter entendido, ok? Próximo. Uma panela com água a temperatura de 23 graus Celsius é colocada no fogo, a água esquenta 5 graus por minuto até começar a ferver. Considerando ter a temperatura inicial da água, m, o tempo decorrido em minutos, após a panela ser colocada no fogo, a função que fornece o aquecimento da água em relação ao tempo decorrido... Gente, eu não leria isso tudo, eu veria só aqui a função. A função é essa. A temperatura está em função do tempo. E vai ser assim, 5 vezes o tempo mais 23 é a temperatura. Aí ele fala, qual é a temperatura da água após 12 minutos de aquecimento? Lembrando que m é o tempo, t é a temperatura. Então, vamos lá. Você pode botar o t de 12 aqui ou deixar n ainda, tá? Você vai fazer 5 vezes 12 mais 23. Então, 5 vezes 12, 60, mais 23. A gente sempre multiplica antes, né? Então, 83 graus Celsius. Simples assim, meu Deus do céu, que coisa fácil. Então, essa é a verdadeira. E aí, próximo. Então, olha só. Qualquer função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, assume um valor específico para cada valor de x. Então, olha só. Considere a função f de x igual a menos 7x mais 4. Qual é o valor de f de 0? Gente, vocês só vão vir aqui e substituir. Aonde tiver x, vocês vão botar 0. Só isso. 7 vezes 0 mais 4. Ah, é menos 7, professora. Ok, mas não vai dar em nada, porque menos 7 vezes 0 é 0. Com mais 4, igual a 4. Então, aqui a resposta é a primeira, 4. Prosseguindo, quais das letras abaixo são exemplos de não função? Gente, lá no iniciozinho, eu expliquei para você, que é chato pra caramba assistir esse tipo de vídeo, né? Mas eu expliquei para vocês quais das letras abaixo são exemplos de não função. Para ser não função, então, não pode ter, no caso, a função em si, ela não pode ter domínio sobrando, que domínio é quem manda na parada. O domínio, nesse caso, vai ser A, né? Não pode de um único domínio partir duas flechas, porque não tem como você substituir um único número, ele tem duas respostas diferentes, não existe. Então, quais são exemplos de não função? Aqui é função, tudo bonitinho, ó. Todo domínio tem uma imagem, de cada domínio partiu uma única flecha. Olha essa situação, sobrou o domínio. Se sobrou domínio, é uma não função. Na letra C, olha, tranquilo. Não sobre o domínio, de cada domínio parte uma única flecha, é uma função. Mas como ele quer a não função, então vamos lá correr atrás da não função. Olha essa letra D. Gente, como que você bota 2 na conta e saem duas respostas diferentes? Não tem como. Você vai botar lá, por exemplo, X, né? Vamos supor. Aí você colocou 2, saiu 2 menos 1. Então, um exemplo de não função essa daqui. Não tem como de único domínio partir duas flechas. Olha a letra E. Não sobre o domínio. Cada domínio tem uma imagem. Pô, de boa, tranquilo, bacana. Olha essa letra F. Sobrou domínio. Então, é um exemplo de nonefunção, porque sobrou um domínio aqui.
ok? Só isso, galera. Beijo, fiquem com Deus.